Artigo 2.2 dos termos de uso da Supercell. Não obstante disposições em contrário aqui expressas, você reconhece e concorda que não terá propriedade ou outros direitos de propriedade sobre a conta. E você reconhece e concorda ainda que todos os direitos sobre a conta são e serão sempre de propriedade e para o benefício da Supercell. Que a Supercell é uma empresa mercenária que faz todas as políticas mais absurdas para arrancar até o último centavo dos seus jogadores, isso todo mundo já sabe. Mas esse vídeo não tem nada a ver com isso. Nesse vídeo eu vou provar factualmente que a Supercell desrespeita as leis do Brasil e que age na ilegalidade. Esse vídeo será legendado e provavelmente traduzido para vários idiomas, porque hoje eu vou fazer aqui o maior exposed da história da Supercell. Uma empresa criminosa que age ilegalmente no Brasil. Eu comecei esse vídeo com a leitura do artigo 2.2 dos termos de uso da Supercell, que trata sobre propriedade. E como vocês puderam ver, o artigo 2.2 deixa bem claro que você não tem propriedade nenhuma. Tudo que você gastar nos jogos da Supercell, seja em Clash Royale, Brawl Stars ou qualquer outro, você não tem nada. É tudo propriedade da Supercell, que será usado exclusivamente para benefício da Supercell. Eu não preciso nem dizer que isso é um absurdo, né? Mas eu vou além. Isso não é só absurdo, isso é ilegal. O nosso artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor prevê que são nulas de pleno direito cláusulas abusivas. Cláusula leonina ou cláusula abusiva é aquela em que se estabelece uma relação desproporcional de vantagens e desvantagens entre as partes envolvidas. Não é exatamente isso que está escrito no artigo 2.2 da Supercell? Tudo deve ser em benefício da Supercell? Como que isso pode ser proporcional às partes envolvidas? Mas calma, isso é só o começo, isso é só a pontinha do iceberg. Você ainda não viu nada. Se esse artigo 2.2 fosse realmente um problema grande, perto dos outros que a Supercell tem, seria uma coisa simples de se resolver. Bastaria acionar a justiça, processar a Supercell e pronto. Ela teria que responder por essa cláusula abusiva toda vez que exercesse ela, como no caso de banimentos injustos, em que ela simplesmente deleta a conta de um jogador e todo o dinheiro que a pessoa gastou não será ressarcido, todo o tempo que a pessoa expendeu no jogo não será devolvido, obviamente. Esse tipo de coisa poderia ser solucionado, sanado na justiça, se a Supercell existisse. Pois é, meus amigos. A Supercell nem sequer de fato existe. Ela não tem CNPJ, não tem sede e nem sequer um representante legal no Brasil. Como ela não existe, não tem CNPJ, não é uma empresa legalizada no Brasil, não tem como processar. Então, caso ela resolva banir a sua conta permanentemente, porque ela quis, e se eu ler outros termos você vai ver que ela pode banir simplesmente porque ela quer, porque ela desconfia de algo, ela não precisa nem te explicar o motivo do banimento, pelos próprios termos que ela criou. Mas os termos da Supercell não seriam um grande problema caso ela não abusasse deles, caso ela não atuasse para banir contas de forma injusta e ilegal. Eu não estaria aqui gravando este vídeo se a Supercell tivesse boas práticas, se ela não estivesse prejudicando a vida de várias pessoas que eu conheço, inclusive a minha própria. Eu tive a minha conta injustamente banida e eu não pude acionar a justiça. Vários jogadores profissionais e youtubers que vocês conhecem já tiveram alguma conta banida por um motivo completamente injusto ou sem sentido. Posso citar aqui Bialvines, o próprio Kennedy Clash, Pedro TM, entre diversos outros. Já tiveram suas contas banidas permanentemente de forma injusta. Eles não se pronunciam sobre o assunto porque eles são parceiros da Supercell e têm uma carreira a zelar. Seria muito complicado manter uma carreira de Clash Royale e ao mesmo tempo ter que apontar essas irregularidades, essas ações completamente ilegais e descabidas da Supercell. Por isso que eles não se manifestam sobre o assunto. Mas eu tô aqui sem nenhum medo de perder parceria com a Supercell, já que eu não tenho, sem nenhum medo de perder a carreira de Clash Royale que eles já destruíram, para expor as ilegalidades da Supercell. E aí você me pergunta, Darkrai, uma empresa que atua no Brasil precisa ter representante legal? Bom,
Vocês lembram do Twitter, do X? Ele foi banido do Brasil há uns meses atrás, em agosto de 2024, por esse exato motivo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi apoiado pela primeira turma do STF em sua decisão, entre eles os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux, apoiaram a sua decisão de banir o ex-Twitter do Brasil, porque ele não tinha representação legal. Em sua tese, o ministro Alexandre de Moraes argumenta que o Código Civil, no que trata de relações comerciais, diz que empresas estrangeiras precisam ter representante legal no Brasil. E não só o Código Civil prevê isso, mas também o Marco Civil da Internet de 2014 prevê isso. O Marco Civil da Internet de 2014 determinou que qualquer empresa que faça coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registro de dados pessoais e comunicações deve seguir a lei brasileira. E sobre o uso e tratamento de dados, vamos ver o que prevê o artigo 3.2.3 da Supercell? Sua licença para a Supercell. Pelo presente documento, você concede à Supercell uma licença irrevogável, perpétua, transferível, integralmente paga, isenta de royalties e mundial, inclusive o direito de sublicenciar e ceder a terceiros, o direito de copiar, reproduzir, corrigir, adaptar, modificar, criar trabalhos derivados, fabricar, comercializar, publicar, distribuir, vender, licenciar, sublicenciar, transferir, alugar, transmitir, exibir publicamente, executar publicamente ou fornecer acesso eletronicamente, transmitir por radiodifusão, comunicar ao público por telecomunicações, exibir, executar, armazenar em memória de computador e usar e praticar de qualquer forma seus conteúdos de usuário, bem como todas as obras modificadas e derivadas dos mesmos em relação à nossa prestação do serviço, incluindo a comercialização e promoções do serviço pelo presente documento. Você também concede à Supercell o direito de autorizar a terceiros a exercerem os direitos concedidos à Supercell previstos nos termos de serviço. Se você quiser ler o artigo 3.2.3 completo, eu vou deixar os termos de uso da Supercell aqui na descrição. Mas já deu pra ver o tamanho do absurdo que é, né? E olha só que curioso, pessoal. No momento exato da gravação desse vídeo, eu recebo a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Rumble eleger um representante legal no Brasil. Caso contrário, a rede será suspensa, assim como ele fez com o Twitter/X no ano passado. E se vale para o Twitter e para o Rumble, tem que valer também para a Supercell. Afinal, é o princípio de isonomia do direito. Se vale para Francisco, tem que valer também para Chico. Então por que a Supercell ainda está atuando no Brasil? Por que os seus jogos ainda estão disponíveis na Google Play e App Store? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer ao Ministério Público e aos ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Será que são dois pesos e duas medidas? Vale para o Twitter, mas não vale para a Supercell? Eu realmente não consigo entender por que uma empresa que age de forma arbitrária, que tem cláusulas abusivas, que age em contrário ao nosso Código de Defesa do Consumidor, ao nosso Código Civil, ainda age aqui no Brasil. Eu realmente não consigo entender isso. Eu espero que você que tenha assistido esse vídeo, que joga os jogos da Supercell, qualquer um deles, fique atento. Não gaste o seu dinheiro com a Supercell, porque ela não merece o seu dinheiro. Eu espero honestamente que esse vídeo chegue a alguma autoridade que possa investigar a Supercell e exigir que ela tenha um representante legal no Brasil. Assim como vários outros jogos, como por exemplo a Garena, do Free Fire, a Epic Games, do Fortnite e muitas outras que têm, né, os seus devidos representantes legais para que possam responder criminalmente, judicialmente sobre seus atos. Eu acho que isso é uma exigência mínima e é um princípio basilar do nosso sistema jurídico. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aqui embaixo a sua opinião nos comentários e se inscreva no canal porque muito mais está por vir.